Olá, esse é o primeiro vídeo do canal Janela da Alma. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Meu nome é Milena Xisto Bargieri, eu sou advogada, atuo como advogada, na verdade estou advogada e depois eu explico um pouco melhor sobre isso. Sou pós-graduada em Direito Administrativo, Direito Contratual pela PUC em São Paulo e estou pós-graduando em Direito Sistêmico pela Hellinger em parceria com a Inovari. Muito embora essa seja a minha atividade profissional, a verdade é que desde muito nova, lá pelos meus 13, 14 anos, eu já comecei uma busca muito intensa pelo autoconhecimento, e eu não entendia muito, e as pessoas me questionavam, né? Poxa, mas se você escolheu a área do direito, porque eu tomei essa decisão quando eu tinha ali por volta dos meus 9, 10 anos, sempre gostei de ver filmes de julgamento, sempre me atraíram bastante. E eu nunca tive dúvidas que essa seria a minha escolha profissional. Mas as pessoas me questionavam o porquê, né, dessa busca por cursos de autoajuda, terapias alternativas como Reiki, Karuna, cristais, florais, entre tantos outros. E eu também não entendia muito bem isso. E hoje, aos meus 42 anos, eu começo a ter uma compreensão melhor da vida e acolher todos esses ensinamentos dentro do meu coração e aplicá-los inclusive na minha profissão, né? Buscando sair daquela dualidade que o planeta Terra nos traz com tanta propriedade, né? Certo, errado, claro, escuro, e a gente esquece que existe o meio do caminho, né? Entre o branco e o preto existe o cinza, mas existem vários tons de cinza, né? A gente tem até o livro lá, vários tons de cinza, o filme. E é verdade, então por que não a gente começar a se flexibilizar e aprender com os movimentos da natureza, a exemplo da água, e trazermos para nossa realidade todo o nosso conteúdo. E vejam, a gente tem muito conteúdo e ferramentas que não vem nem dessa existência, não é mesmo? A gente sente facilidade, familiaridade para lidar com determinadas coisas que a gente fala, nem sei por que eu tenho super facilidade pro português, por exemplo, mas tenho os meus desafios entraves na área da matemática. Então a gente já traz conteúdos de outras existências, né, de outros lugares, para que a gente possa aproveitar nessa vida e também aproveitar aqueles que nós consideramos como fraquezas para desenvolvê-los. É para isso que a gente está aqui no planeta Terra, numa experiência temporariamente humana, passageira, mas para que a gente possa nos desenvolver na condição de seres espirituais que todos nós somos. Então, esses ensinamentos eu comecei a aplicá-los na minha área do direito e eu tenho visto o quanto tem aberto portas. E uma das portas foi que numa meditação, e eu tenho trabalhado bastante a meditação, aliás, foi um grande desafio para mim, porque no começo ficar 1 minuto naquela posição era incômodo, parecia que não acabava nunca aqueles 60 segundos, depois fui avançando, né, para 5 minutos, e essa semana eu tenho achado bastante curioso que eu tenho feito de 28 a 30 minutos e sem perceber. Né? Então, quando dá ali o tempo, eu acho assim, nossa, parece que eu fiz uns 5, 10 minutos. Quando eu vou ver, já foram quase 30 e eu estou encantada com realmente o poder da meditação. A gente escuta muito falar da meditação, mas a verdade é que enquanto a gente não vivencia na própria pele as nossas experiências, a gente não consegue ter dimensão das descobertas e das riquezas que existem por trás de tais experiências. E numa dessas meditações me veio claramente assim, janela da alma.
E eu fiquei até resistente ao nome, eu cheguei a consultar pessoas da minha família, amigos próximos que eu gosto, qual o nome que eles, se eles gostavam desse nome. Por quê? Me veio Janela da Alma, canal no YouTube. Eu falei, nossa, mas não tem nada a ver, né? Eu quero montar um canal para a área jurídica. E ficou isso na minha cabeça, inclusive hoje eu acordei e na meditação veio, faça, dê o primeiro passo. Então eu estou aqui fazendo, a gente também vai aprendendo a seguir as nossas intuições, que ao meu ver nada mais são do que as vozes da nossa alma, do divino que existe dentro de cada um de nós, né? Na cultura indiana, a gente faz a reverência, o namastê, né? O meu Deus interior saúda o seu Deus interior. E existe muita riqueza nessa frase, se a gente aprofundar. Todos nós somos divinos por natureza, somos filhos desse universo que nos criou com tanto amor e com tanto respeito. Então é importante que a gente aprenda também a nos valorizarmos como tal, né? Todas as células do nosso corpo, desse corpo físico que nos foi emprestado para que a gente pudesse viver essa experiência humana e toda a riqueza de aprendizado. E também valorizar o outro, que nada mais é do que um espelho e um reflexo nosso. E aí quando me veio o canal do YouTube e tal, né, eu falei, ai, mas poxa, Janela da Alma, né? E aí eu criei um nome Vórtice de Luz, mas eu falei, não, eu vou seguir a intuição por algum motivo. E também na pesquisa que eu fiz ali rapidinha entre familiares e amigos, eles gostaram mais de Janela da Alma. Algumas pessoas se identificaram de Vórtice de Luz, mas estou aqui seguindo aquilo que a minha alma trouxe e sem muitos questionamentos, tá? Para contribuir e trocar com vocês um pouquinho do aprendizado. Eu gostaria de falar um pouco hoje sobre esse livro, O Poder da Kabbalah, né? Cabala judaica, para quem já ouviu falar. E aqui ela trata de muitos assuntos interessantes, mas hoje me veio muito forte o mundo, né, do 1% e o mundo do 99%. E o que seria isso, né? Aqui nessa escola chamada Terra, né, que nós vamos pensar como fosse quando a gente vai para a escola mesmo, né? Tem educação infantil, né, depois o ensino fundamental, o ensino médio, e aí a gente vai para a faculdade, depois tem pós-graduação, mestrado, doutorado, e a vida nada mais é do que isso, né? Nós viemos para cá como alunos e aprendizes e no meu entender, a gente sairá daqui na mesma condição de alunos e aprendizes. Esse mundo aqui, embora a gente consiga olhar para a matéria, né, para a mesa, para a cadeira, tá aqui a estante, os livros, o celular, a tecnologia aqui, a verdade é que assim como as ondas tecnológicas, né, a eletricidade, as ondas de rádio, a gente não consegue enxergar, nós também não conseguimos perceber que todos esses objetos a quais nós denominamos como matéria, eles são feitos de energia, né, de átomos. E eles também têm vibração. É desafiante a gente reconhecer isso, mas eles também têm vibração. Basta nós pensarmos que muitos deles, se não todos, né, vieram da natureza de alguma forma. E tudo que vem da natureza vibra. Todos os elementais, todos os minérios, vegetais, plantas, animais. Tá aí o ar, né? Nós somos presenteados todo dia gratuitamente com ar. Sem precisar pagar nada. E vocês já observaram que... Respirem comigo. Eu gosto de soltar o ar primeiro, esvaziar, para depois abastecer. O quanto isso por si só nos centraliza, nos dá presença e nos acalma. E é gratuito. E quantas vezes a gente fica buscando respostas fora de nós. Então, a Cabala judaica, a Kabbalah, ela diz que esse mundo da matéria, que nós vivemos e corremos o dia a dia, ele corresponde a no máximo 1%
da realidade. Quando aquilo que a gente não enxerga corresponde a 99%. Vocês sabem também que existem muitos estudos que demonstram que a nossa consciência, ela corresponde a 5, 6% apenas, né, de toda a nossa capacidade mental. Todo o restante estaria ali no subconsciente, no inconsciente. Então, o que dita a nossa vida, as nossas escolhas, aquilo que a gente pensa que é um livre-arbítrio, muitas vezes é fruto de conteúdos que nós temos guardado e que estão lá embaixo do tapete, que a gente desconhece de forma consciente. Então, se aquilo que você está enxergando no seu 1% da matéria não é o que você busca, não te traz alegria, não te traz realização, não tem sentido, vale a pena você buscar dentro de você o porquê você está manifestando. Porque se nada disso é verdadeiro, né, na concepção muito mais profunda da palavra, somos nós que manifestamos essa realidade. Assim como o universo é criador, nós também temos esses genes da criação, nós também temos a capacidade criativa e universal. E aquilo que a gente vê manifestado aqui como matéria, nada mais é do que fruto do nosso conteúdo interno. Aquilo que tem fora, tem dentro de mim. Então, se aquilo que está fora e eu não gosto, eu não aceito, eu resisto, eu também estou anulando de alguma forma, excluindo de alguma forma, rejeitando de alguma forma, desprezando de alguma forma dentro de mim. Então, olhar para esse universo de forma ampliada, além das limitações da matéria, nos permite uma nova visão, infinitas possibilidades, inclusive de que tudo aqui é passageiro e é impermanente. O caos nada mais é do que vida, né? Bert Hellinger, ele traz, né, foi ele que criou as constelações familiares, filósofo, psicólogo, viveu muitos anos em tribos zulus na África e ele começou a observar o comportamento das famílias e que existia um padrão de repetição. E ao longo de seus inúmeros anos de estudo, ele percebeu que esse padrão repetitivo, né, que todos nós trazemos e que muitas coisas que a gente acha que são nossas escolhas, na verdade, nada mais são do que reprodução da nossa ancestralidade, demonstram o nosso padrão, o nosso perfil de buscar de forma equivocada fora de nós aquilo que ressoa e está dentro da nossa consciência e de uma consciência mais ampla também, que não só a nossa individual, mas a nossa consciência sistêmica, familiar e uma consciência universal, que seria nada mais do que o nosso inconsciente coletivo. Então, no mundo da matéria criado por nós, nós reproduzimos tais conteúdos internos. E aí é interessante, aqui nesse livro que eu falei para vocês, que é de Yehuda Berg, O Poder da Kabbalah, ele até diz aqui, olha, que quando a gente fica muito focado nesse universo da matéria, preso a ele, enxergando de forma limitada e não expandindo essa visão e esse olhar, a gente reage a eventos externos sem saber porquê, né? Vem e quando vem você nem percebeu, já foi, né? Sabe aquela coisa assim, a pessoa vem, fala algo e você já grita com a pessoa, ou você chega numa loja, a pessoa tá de cara feia e aquilo te afeta profundamente. Na verdade, não é nem a fisionomia do outro, mas é o conteúdo e a forma
como a gente interpreta aquela cara feia, às vezes de uma experiência lá atrás passada que não foi legal pra gente, ficou de determinada forma registrada nos nossos genes, né, nas nossas células, que aquele que vem e traz aquele mesmo conteúdo, ele acessa um gatilho interior que nos remete àquela situação passada que ficou mal resolvida dentro de nós e que aí a gente projeta no outro e a gente reage sem perceber. Diz que a satisfação é temporária. Então, sabe aquela coisa? É uma delícia, né? A gente toma sorvete, uau, é maravilhoso, mas acabou o sorvete, acabou aquele prazer. Normalmente ele é um prazer imediato. Então, o mundo da matéria, ela nos traz esse tipo de satisfação, muito rápido, né? Efêmero. Acabou uma coisa, você já quer outra, não é assim? Você, eu quero porque eu quero comprar uma bicicleta. Aí você curte a bicicleta uma semana, de repente você já quer uma moto. Nada errado, tá? Mas a gente tem que observar se a gente não tá preso a esse sistema. Diz que os sintomas e reações nos preocupam, então a gente fica preso, né? Putz, eu não consegui pagar aquela conta, a gente não dorme, a gente não consegue às vezes nem comer, nem se cuidar com carinho, porque a gente tá focado em conseguir as coisas na força. E a gente esquece dos 99% de infinitas possibilidades. Somos vítimas que sofrem por ações de outras pessoas, assim como por circunstâncias externas aleatórias. Veja, a gente se coloca na posição de vítima, né? Bert Hellinger fala uma coisa muito interessante, que o vitimismo, se colocar na posição de vítima, é a forma mais poderosa de vingança. Então a gente se coloca naquela posição de coitado, né, de impotente frente à vida, porque no fundo, a gente não quer assumir as nossas responsabilidades. Então fica mais fácil e confortável nos colocarmos na posição de vítima, atribuindo ao outro, entregando o nosso poder ao outro, para que ele tome as decisões que a gente não tem coragem e que a gente não quer enfrentar. Porque muitas vezes a gente não aguenta o mal-estar quando a gente fala um não pro outro, da cara feia, da infantilidade daquela pessoa, e aí por nós não aguentarmos, a gente se obriga a falar sim, quando na verdade, intimamente a gente sabe que nós deveríamos ter falado não. Parece não haver esperança de que aconteça uma mudança positiva permanente. Parece não haver esperança de que aconteça uma mudança positiva permanente. A gente fica tão preso achando que só existe esse 1% que a gente entra numa caixa e fica dentro dessa caixa. E quando a gente está dentro de uma caixa, você está dentro da sua sala, olha para os lados. O que você vê? Paredes. E aí você só consegue enxergar o que está aqui dentro dos limites dos seus olhos. Mas se você parar agora, expandir a sua mente, começa a perceber o que tem fora. Né? Sua cozinha, seu banheiro, sua outra sala, sua varanda, seu quintal, né? O vizinho, e aí você vai expandindo. Embora você não consiga enxergar nesse momento, você sabe que se você sair da sua casa, você consegue enxergar outras coisas. Então nós estamos aqui, eu estou em Peruíbe, eu não sei onde você está, mas o Japão não deixou de existir porque nós estamos aqui. Quantas realidades estão acontecendo ao mesmo tempo e paralelamente a nós? A maioria de nossos desejos permanece não atendida. E por que permanece não atendida? Porque a gente fica preso ao ego, né? A gente fica querendo as coisas na força, preso nos 5 sentidos, que as coisas sejam do nosso jeito e a gente não permite olhar a vida sob um outro ângulo, sobre o ângulo da vida. E quando a gente assente o que está ao nosso redor, e a gente entende que o nosso livre-arbítrio nem sempre é que a gente vai viver tudo do jeito que a gente quer, mas a forma como a gente escolhe viver aquilo que a vida apresenta para nós é o nosso livre-arbítrio. E quando a gente assente, a gente abre um leque de infinitas possibilidades. Se você olhar pela sua janela,
e realmente ficar olhando, você vai ver que tem tantos detalhes que você não percebia, a mesma janela que você olha todo dia. Se você fizer esse teste, esse exercício por 30 dias, eu tenho certeza que cada dia você vai observar algo diferente. Em contrapartida, o mundo do 99%, né, que é o mundo que está além da nossa percepção humana, que é a realidade em si, ele é um mundo de absoluta ordem, perfeição e luz espiritual infinita. Não existe caos. Sabe aquela frase que as pessoas colocam pronta? Ó, o mundo tá acabando, não vale a pena ter filho, a gente vai deixar filho pra quê? Geração estragada, né? Geração não sei o que lá, tem tantas denominações. Agora, se a gente acredita que existe um poder universal maior que criou tudo, não é possível que esse poder seja tão limitado que até o caos não seja permitido, porque ele é necessário. E aí eu lembrei que comecei a falar do caos e deu uma volta, acabei esquecendo, né? Bert Hellinger diz do caos que o caos é a vida. O caos é movimento. A ordem, ela é parada. Ela não gera evolução, ela não gera avanço. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente vai amadurecendo e muitas vezes a gente fala assim, ai, nossa, não sirvo mais para ter criança em casa, filhote de cachorro. Por quê? Porque eles tiram a ordem, né? E aí pra gente é sentir a paz. Não, eles vêm dar movimento. Movimento quando a nossa tendência é ir pra zona de conforto e ficar naquela repetição. E por que a repetição? Porque a repetição é o velho. E o velho é confortável, mesmo que ele seja doloroso. A gente conhece o velho. A gente sabe o que esperar dele. Agora o novo não, né? O novo é o novo, não dá para saber o que vem. Então, o mundo do 99%, ele é perfeito, e ainda que seja dentro do caos, porque é justamente o caos que nos permite ir para uma nova perspectiva, uma nova evolução. Vejam o Covid. Aparentemente é um caos, mas quantas mudanças maravilhosas está trazendo. Ah, mas está trazendo mortes, desespero. Eu posso ver o copo, né, meio cheio ou meio vazio. Depende da mente e da minha forma de enxergar. Um mundo de ação em vez de reação. Ao invés de reagir, quando eu estou presente, centrada e consciente que existe muito mais além de mim do que o que eu enxergo do 1%, eu consigo olhar, respirar, observar, tomar o meu tempo, ficar com o meu processo e ao invés de reagir, eu agir conscientemente. Eu posso sim falar um não, porque muitas vezes não fazer nada é a melhor forma de ajudar e me posicionar no meu lugar. Mas quando eu faço isso centrada, a forma como eu me coloco é de amorosidade. E a energia que eu emano vibra amor e as coisas ficam em harmonia. A fonte, a semente, a origem oculta do mundo físico. Então, eu consigo, quando eu estou observando além do 1% do físico, que é a ilusão, que é o efêmero, que é a matéria, eu consigo acessar a origem de tudo. A vida, a semente e até a morte é uma tradução da vida, né? Porque esse corpo vira pó e volta para a terra, devolve à terra aquilo que era dela e proporciona alimento para tantos outros seres. Então tudo está em evolução e tudo está perfeito exatamente do jeito que é. Isso não significa que eu devo me acomodar, isso significa que eu devo assentir e entender que nesse processo tudo que me vem é para o meu aprendizado e evolução. Tudo é para o meu bem, tudo coopera para o meu bem. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Só eu. Um mundo de total plenitude, conhecimento infinito e alegria sem fim. Não é a alegria efêmera do 1% que eu ganhei
vamos colocar aqui advogado, ganhei um processo, né? Poxa, ganhei um presente, aquela alegria, aquela euforia que é muito gostosa e é de ser vivida. A gente tá aqui para curtir os 5 sentidos, sim, mas não para nos limitarmos e nos prendermos a eles, né? Então, assim, plenitude, conhecimento infinito e alegria sem fim é alegria verdadeira, é alegria que mesmo na tristeza está presente e observa e se permite vivenciar, seja o luto, seja a tristeza, sabendo que é necessário elaborar todo esse conteúdo para que a gente possa dar um próximo passo rumo à evolução e à nossa transformação, à nossa reforma íntima, como bem disse Allan Kardec. Uma dimensão onde podemos dar início à mudança positiva, duradoura, que também se manifesta em nosso mundo do 1%. Então vejam, não existe exclusão, a gente não está aqui para dizer o mundo do 1% é ruim. Não vamos olhar para os 5 sentidos, o ego é negativo, né? E o professor Hélio Couto, né, que ensina muito a física quântica, a metafísica, ele diz que a gente não tem que excluir o ego, porque é um ego fraco que nos faz caminhar nos desequilíbrios. Quando a gente fortalece esse ego, a gente consegue fazer as restrições que a gente entende necessárias, a gente consegue se posicionar sem se perder, né? Agora nós estamos aqui numa escola física, humana, então a gente veio para saborear, sim, né? O prazer do vento batendo no rosto, a tristeza de perder um ente querido que a gente acha que perdeu naquele momento, mas ainda que a gente entenda que não é uma perda definitiva, mas naquele momento houve uma separação física. Eu já não vou mais poder abraçar fisicamente, tomar um sorvete, um café com aquele amigo, né? Eu posso me comunicar com ele por oração, pela minha mente, mas fisicamente houve sim um corte, uma ruptura. Eu posso sim ficar feliz em tomar um sorvete, devo. Esses são os prazeres desse mundo passageiro e que, se a gente está aqui, precisa ser vivenciado. E quando a gente inclui tudo isso na nossa vida, mas a gente entende que ela vai muito além, a gente começa a abrir um campo de visão e energeticamente vibrar de uma forma muito mais ampla e abundante, atraindo a abundância. E abundância não é só o dinheiro material, mas abundância em todos os aspectos, também financeiro, material, né? Mas em todas as áreas da nossa vida. E isso vai nos dando completude, compreensão. Então eu gostaria de deixar com vocês essas reflexões e queria pedir para que vocês compartilhassem comigo como é que foi esse vídeo, se fez sentido para vocês, para que esse é o primeiro vídeo, para que vocês possam me dar um feedback, o que eu posso melhorar, o que eu posso estar trazendo, se aquilo que eu estou trazendo está claro. Então eu peço aí a colaboração de vocês e a minha imensa gratidão por quem ficou aqui comigo até o final, compartilhando dessa experiência. E é isso, me coloco à disposição em que a gente possa estar juntos, trocando informações e aprendendo uns com os outros. Afinal, esse é um dos grandes sentidos da nossa existência. Gratidão.